A, a pergunta que eu faço ao Diego, que é uma questão que eu tenho muita curiosidade, é a seguinte: nós aqui no Brasil tendemos a olhar a China como o outro, né? Como um país, um povo, uma civilização completamente diferente. Né? Mas nós compartilhamos algumas características históricas. Né? Fizemos parte do bloco do terceiro mundo, né? Enfim, fomos países subjugados ao imperialismo, existem todas essas características geopolíticas, geoeconômicas comuns, mas em termos civilizatórios, das ideias, dos projetos, né, o que aproxima a China do Brasil, ou mais especificamente, o que a China assimilou do Brasil? Houve algo nesse? A China aprendeu alguma coisa com o Brasil? A China nos estudou, nos observou? Quais as experiências, as ideias, os autores que os chineses viram aqui no Brasil que eles acharam que fossem úteis para eles? Porque eu acho que para a gente se aproximar geopoliticamente, precisamos nos aproximar também em outros âmbitos. Não ver só a China como alguém radicalmente diferente, mas alguém com quem possamos dialogar, nos abrir, aprender alguma coisa, também ensinar alguma coisa. Exatamente, Felipe. A China é um país emergente, tal como nós, é um país ainda de renda média, é um país continental, tal como nós, é um país com grandes desigualdades regionais, sociais, com uma composição socioétnica muito complexa, também como nós, né? E diferente do que pode-se imaginar, a mentalidade vira-lata é muito corrente no pensamento social brasileiro, né? O Brasil foi a China do século XX. Em que sentido eu digo isso? Que entre 1930 e 1980, o Brasil foi um dos países que mais cresceu, que fez uma transição industrial, urbana e produtiva muito acelerada, que foi interditada por N razões que perpassam aí as décadas perdidas, o neoliberalismo e uma série de questões. E a China, portanto, né, ela olhou e estudou o experimento brasileiro. Ela sabe que o Brasil teve um ciclo de industrialização muito bem sucedido, sabe que o Brasil teve grande capacidade de internalizar tecnologia através da substituição de importações. A China estudou o nosso sistema de energia e, sobretudo, aprendeu com as nossas grandes hidrelétricas. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, que é um esforço nababesco que a China tenta fazer na atualidade. A China erradicou a pobreza em 2020, a pobreza extrema, né? Mas quem fez um dos programas mais bem-sucedidos de erradicação da pobreza foi o governo Lula, foram quase 40 milhões, foram programas sociais cujo nível de sofisticação, cadastro único, o programa de levar a luz para todos ainda, né, colocar uma parcela importante da população na segunda revolução industrial, foram programas muito abrangentes, programas muito bem elaborados, com arranjos institucionais e políticos sofisticados. Né? E o que a gente observa, minha companheira estuda a erradicação da pobreza na China, né, num programa de políticas públicas, e o que a gente vê é que, inclusive, nesse âmbito, a China aprendeu e digamos assim, inspirou na realidade chinesa. A nossa agricultura, a Embrapa, né, é objeto de muita curiosidade, de estudo. Hoje a China avança fortemente nos seus centros de inovação agropecuário, de engenharia genética, em parte inspirada pelo Brasil. O Brasil tem um dos principais epicentros de produção de pesquisa agropecuária tropical dos países do Hemisfério Sul. Então, eu poderia listar outros exemplos, mas, de fato, o Brasil tem a ensinar, e eu acho que isso que o Felipe coloca é fundamental. Para você ter uma relação altiva, você precisa saber que você precisa aprender, mas você precisa saber que você tem o que ensinar, que você tem alguma coisa a apresentar, porque senão você nem aprender vai.